Bem, pessoal, então a gente vai voltar agora com a segunda parte da nossa aula sobre farmacodinâmica e a gente inicia falando aí sobre receptores acoplados à proteína G, tá? Ou associados à proteína G. Para iniciar, o que seria essa proteína G? A gente vai falar, tá certo? E como é que eles são ativados. Então, eles têm 5 tipos, tá? São mais tipos aí de receptores do que os outros. A gente vai falar da proteína GS, GI, GQ, GO e G1213, tá? São as principais, mais conhecidas, e eu vou mostrar o mecanismo de ação. Então também aí necessito de vocês de bastante atenção para entender direitinho como é que ela vai desencadear o mecanismo aí de transdução para a célula, tá? Vamos lá. Então primeiro a gente vai falar sobre os 5 tipos e vamos ver nesse caso que existe a GS, que é a GS de estimuladora, palavra em inglês. Existe a GI, que é I de inibitória ou inibidora. Existe a GO, existe a GQ, existe a G12/13, ou G12/13. Essa GS a gente tem ativando os canais de cálcio e ativando uma enzima chamada adenililciclase. Então anotem bem esse nome aí que a gente vai mostrar o mecanismo dela logo logo. Certo? Ativando canais de cálcio e ativando a adenililciclase. Ou seja, nós temos aqui uma proteína G que é do tipo excitatória ou estimuladora. O segundo tipo, que é a inibitória, a GI, a gente tem ativando canais de potássio. Canais de potássio, quando ativados, eles geram repolarização e hiperpolarização, que são eventos de natureza inibitória, e inibe a enzima chamada adenilato ciclase ou adenililciclase. Tanto faz chamar um nome como chamar o outro, que isso é um efeito inibitório. Tá? Vou colocar aqui o I ao lado. A gente tem a GO. Essa GO ela vai inibir os canais de cálcio. Tá? Abrir canais de cálcio é um evento de natureza excitatória. Como ela inibe, então a gente diz que essa proteína GO, tá? Quando ela é ativada, a gente tem um evento de natureza inibitória. A GQ ela é ativadora de uma enzima chamada fosfolipase C, ou seja, ela também é excitatória ou estimuladora. E a gente tem a G1213 que ela tem diversas interações com transportadores de íons. Então, quando eu falava a vocês lá no receptor ionotrópico, eu mostrei o terceiro tipo, que eu disse que não ia falar naquela hora, ia falar na proteína G. Por quê? Porque esses receptores ionotrópicos que são acoplados a canais iônicos e que dependem de segundo mensageiro, eles são justamente esses receptores aqui, esses canais de cálcio, tá? E esses canais de potássio, principalmente os de cálcio. Ou seja, sempre que a gente gera aqui uma ação na proteína GS, tá? A gente também vai abrir canais iônicos. São canais de cálcio. Ou seja, são canais iônicos associados a segundo mensageiros ou regulados por segundo mensageiro. É por isso que a gente tem aí falando deles na proteína G e não diretamente falando lá na parte que eu falei dos receptores ionotrópicos, tá? Então vamos iniciar aí o primeiro tipo. Só para relembrar então, deixa eu botar para frente esse slide aqui, eu vou mostrar mais para frente melhor, certo? Então a gente vai lembrar proteína GS, GI, GQ, GO e G1213. GS abre canais de cálcio e ativa uma enzima chamada adenilato ciclase ou adenililciclase. GI abre canais de potássio e inibe a adenilil ou adenilato ciclase. GO, a gente tem inibição de canais de cálcio. GQ, ativação de uma enzima chamada fosfolipase C. E a G1213, diversas interações com canais iônicos. Então vejam só, o que é que eu vou estar abordando? Vou estar pedindo a vocês quais são os mecanismos de transdução gerados a partir da estimulação da proteína G, tá? Isso a gente não tem como não fazer, porque é um assunto bastante importante e é sem dúvida nenhuma o tipo de receptor que é mais abordado dentro da farmacologia. Então, é importante saber disso, é importante entender isso, se possível,
exercitem os mecanismos de transdução que vocês vão entender melhor. Mas vamos às vias de fato. Então, o que é a proteína G? Vamos lá, certo? Proteína G, a gente tem aqui um receptor, que é esse receptor aqui nesse formato que eu disse, esse emaranhado proteico aí, certo? A gente tem uma molécula de GTP aqui, tá? Que é guanosina trifosfato. Esse de proteína G aí é justamente em homenagem à guanosina, tá? Refere-se à guanosina, por isso o G. Aqui a gente tem o GDP, que é guanosina difosfato, de 2 e não de DE, tá? DI de 2. E aqui 3 subunidades, subunidade alfa, beta e gama, tá? Aqui a gente tem efetores, que a gente vai mostrar aí quando for mais para frente para o mecanismo. Então vamos lá. O receptor está aqui, certo? Então sempre que uma substância ela se liga, um agonista qualquer, vou falar também o que é um agonista, esse GDP da proteína G, ele é trocado por um GTP, ou seja, a gente tem uma fosforilação, ou seja, o GDP, que é guanosina difosfato, ele passa a ser GTP, com 3 fosfatos. Então, com essa troca, a proteína G ela é ativada, certo? Então, vamos lá. Ativou a proteína G, tá? A partir da troca de GDP por GTP. Vai haver, então, uma difusão do alfa-GTP para o efetor e a ativação dele, tá? Ou seja, a subunidade beta-gama ela é abandonada e a alfa ela vai para o efetor, que a gente vai mostrar o que é, tá? Depois que acontece esse efeito, então o agonista ele perde a ligação, ele sai da ligação ao alvo, tá? Ao receptor, vocês podem ver aqui. Vai haver uma hidrólise do GTP ao GDP, vai perder um fosfato, e uma reconstituição da proteína G heterotrimérica, ou seja, a parte alfa, beta, gama. Recapitulando, uma substância se liga no receptor, tá? Com essa ligação, o GDP que estava ligado à subunidade alfa, beta, gama se torna GTP, ativa essa proteína G, certo? E a parte beta-gama se solta da alfa. Essa alfa, então, ativa um efetor, que a gente vai mostrar qual é, e depois disso a gente tem, então, o efeito farmacológico, o efeito fisiológico gerado. Para voltar ao normal, então, a subunidade ela volta, se une, e esse GTP ele é quebrado a GDP, para voltar tudo ao normal. Esse gráfico aqui mostra bem direitinho como é que ela é ativada, tá? Esse receptor é ativado e como é que ele volta ao normal depois. Vamos lá. Primeiro que a gente vai ver é o receptor acoplado à proteína GS, que é aquela que vai ativar uma enzima chamada adenilato ciclase e, nesse caso, vai abrir canais de cálcio. Vamos lá, preste atenção aqui, tá? Então, primeiro está o nosso receptor. Esse receptor ele tem ligação de uma substância, um hormônio qualquer. E percebam que a proteína G ela tem subunidade alfa, subunidade beta e ela tem a subunidade gama, tá? G de guanosina, D de 2 e P de fosfato. Essas duas bolinhas aqui elas estão simbolizando bem os dois fosfatos. Quando então se quebram, tá? Quando vai nesse caso ser ativada, a gente tem uma troca de GTP por GDP. Ou seja, a subunidade alfa ela sai com o GTP e a subunidade beta-gama fica com o GDP. Essa aqui é uma molécula que tinha dentro do citoplasma já. Certo? Ou seja, a parte ativa é a parte alfa. A beta-gama ela se separa da alfa. Vai ativar a enzima chamada adenilato ciclase ou adenililciclase, que nada mais nada menos quebra o ATP, que está aqui, adenosina trifosfato, em AMP cíclico, que é a adenosina monofosfato cíclica, que só tem um fosfato, certo? E perdeu 2. As duas bolinhas aqui que vocês estão vendo. Então, esse AMP cíclico ele vai servir para a gente como um sinalizador dentro da molécula.
ou seja, um segundo mensageiro, como a gente fala, certo? Que vai ativar uma enzima chamada fosfoquinase A. E aí, essa enzima ela vai fosforilar alvos farmacológicos. E tal se a gente começar de novo? Vamos aqui apagar. Certo? Vamos tirar aqui o marca-texto, tá? Só para a gente começar de novo aqui. Apagar todas as anotações com tinta. Então, vamos observar aqui. Do começo, a gente vai ter a ligação do fármaco no receptor, proteína G com 3 subunidades, alfa, beta, gama, sendo que a ativa é a alfa, tá? O GDP que estava ligado, ele vai se converter a GTP, vocês podem ver aqui, e a subunidade alfa, juntamente com o GTP, se separam da beta, gama. Tá aí, ó. Veja aí o processo. Quando isso acontece, então, a subunidade alfa, ela é capaz de ativar um efetor, que é justamente a adenilato ciclase, que eu vou mostrar a vocês nesse slide anterior aqui, ó. Olha ela aqui, ativando um efetor. Olha o ponto 2 aqui, ó. Certo? Então, aí nesse caso, o efetor vai ser nossa enzima, nossa adenilato ciclase. Essa adenilato ciclase, ela converte ATP em AMP cíclico, que por sua vez ativa uma enzima chamada pKa, que é a nossa fosfoquinase A, e toda quinase é capaz de fosforilar alvos farmacológicos. Mais uma vez, tá? Substância se liga no receptor, ativa a subunidade alfa, né, que é a que vai desencadear processos em efetores. Essa subunidade alfa separa da beta-gama e a adenilato ciclase ela é ativada para converter ATP em AMP cíclico, certo? O AMP cíclico, então, ativa uma enzima chamada fosfoquinase A, a nossa pKa, que vai fosforilar alvos farmacológicos dentro da célula. Vamos ver isso aqui mais ampliado. Então, mais uma vez, substância se liga no receptor acoplado à proteína G, proteína GS, tá? Vou mostrar para vocês a proteína GS. Vai a subunidade alfa separada da beta-gama, alfa vai ficar ligada ao GTP, a beta-gama fica aqui para baixo, separada. Ativa a adenilato ciclase. Essa adenilato ciclase converte ATP em AMP cíclico, que é o nosso sinalizador, o segundo mensageiro. Esse AMP cíclico, ele ativa uma enzima chamada pKa, que é a fosfoquinase A, que vai fosforilar canais iônicos, pode fosforilar proteínas transportadoras, pode fosforilar enzimas, que ativam outras enzimas, ou pode ativar também fosforilando fatores de transcrição gênica, como esse fator aqui chamado CREB, tá? Ou seja, conseguimos aqui um mecanismo de transdução. Podemos dizer que nosso H seria o nosso sinal, nosso fármaco. Aqui nós temos o nosso receptor. Isso aqui é a nossa transdução, que depois vai gerar respostas, ou seja, vai abrir canais iônicos, que pode ser aquele canal iônico regulado por segundo mensageiro, como eu falei a vocês, a nossa proteína transportadora, para colocar substâncias para dentro da célula, enzimas, por exemplo, aqui que são fosforiladas. A gente tem aqui fatores de transcrição gênica, então isso, tá, é um mecanismo de transdução da proteína GS, que é uma proteína do tipo estimuladora. Por isso, o S é acoplado, associado ao G da proteína, tá? E a GI? Que danada é que a GI faria? Vamos apagar aqui, só para a gente voltar ao normal, tá? O que a GI ela faria? Vamos ver por que não é tão difícil a gente entender isso. Eu diria a vocês que a mais difícil é a GQ por conta da quantidade de nome, mas a GI não é difícil não, vamos lá. Quando a gente viu na GI, deixa eu voltar uns 3 slides aqui para vocês verem. Quando a gente viu a GI, a gente mostrou que a proteína GI ela inibe a adenilato ciclase, tá? Ou seja, uma proteína inibitória. Vamos ver aqui o que seria que ela iria fazer. Tá? Vamos apagar aqui essa tinta. Pronto. Então, se a gente está falando da GI,
O que iria acontecer era o seguinte, então vamos ver aqui. A substância liga no receptor, ativa a proteína G, então, a parte alfa, né, fica ativa só, e a proteína GI, no lugar dela ativar isso aqui, a adenilato ciclase, na verdade ela vai bloquear isso aqui. Ela bloqueia essa enzima. E qual o resultado disso? A gente não tem todos os mecanismos aqui para frente. Tá? Então a principal consequência do que a proteína GI ela faz é justamente um efeito inibitório, que é o bloqueio, vou botar aqui no xizinho o bloqueio, tá? Dos canais de cálcio. Ou seja, o cálcio ele não entra na célula. Ou seja, ele não consegue sinalizar dentro da célula porque a proteína GI ela inibe essa adenilato ciclase. Ou seja, a gente não tem formação do AMP cíclico, que é quem abre esses canais de cálcio. Então a GI ela é bem fácil da gente entender, tá? Todo o processo daqui, deixa eu baixar aqui o cursor, todo o processo daqui para frente com a proteína GI, com o receptor acoplado à proteína GI, ele não existe. E a consequência disso é que a gente não tem, principalmente, canais iônicos sendo abertos como o canal de cálcio, tá? Por isso que lá estava dizendo que abre canais de potássio. Abrir canais de potássio é uma inibição, é um evento inibitório, tá? Como a gente mostrou. Isso faz parte da hiperpolarização, da repolarização. Beleza? Vamos para mais complicadinho um pouco agora, que é a proteína GQ. Tá? Essa GQ ela não é tão simples, não. Principalmente porque vocês estão vendo ao lado direito da tela de vocês, que tem uma legenda aí do tamanho do mundo. Tá? Mas é uma questão, gente, de exercitar. É uma questão de tentar aprender melhor, uma questão de tentar verificar o assunto. Você não pode achar que vai aprender de primeira porque não é simples, tá? Então vamos lá. A proteína GQ, a gente viu lá naquela tabela, naquele quadro, que a proteína GQ, quando ela é ativada, eu fiquei meio rouco, ela vai ativar uma enzima chamada fosfolipase C. Tá? Ela aqui, PLC. Eu coloquei até em sigla aqui, ó, na legenda, PLC. Essa enzima chamada fosfolipase C, ela, como o nome já diz, tem como substrato os fosfolipídios de membrana. Por isso que a gente colocou aqui, ó, um desenho, uma estrutura amarela. Tá? Isso simboliza a membrana. Porque ela tem como substrato os fosfolipídios de membrana. Qual é o fosfolipídio de membrana principal deles? É o PIP2, que é o fosfatidil inositol bifosfato. Dá para colocar o nome do menino, né? Que nome grande e danado. Tá? Fosfatidil inositol bifosfato, meu filho, venha cá. Né? Esse PIP2, ele vai ser quebrado em duas substâncias, que é o DAG, ou diacilglicerol, tá aqui na sigla ao lado, mais pronto que isso aqui é impossível, e o chamado IP3, que é o inositol trifosfato, ou trifosfato de inositol. Tá? Tanto faz se chamar um nome ou outro. Esses dois, o DAG e o IP3, eles são capazes, nesse caso, o diacilglicerol, de ativar uma PKC, que é uma fosfoquinase C, tá? Uma enzima que fosforila alvos farmacológicos, certo? Ativa essa PKC, a fosfoquinase C, e esse IP3 ele abre canais de cálcio. Opa, olha aí, ó. Abrir canais de cálcio, gente, é um evento excitatório, tá? O cálcio estimula a sinalização de célula. Então, a proteína GQ, como eu já tinha falado lá naquele quadro, ela é uma proteína do tipo excitatória ou estimuladora também, juntamente com a GS. E esse cálcio aqui, ele vai se ligar a uma proteína chamada calmodulina. Para quem não lembra da calmodulina, ela está muito ligada à contração do músculo liso, tá? Isso lá na fisiologia vocês viram, um complexo chamado cálcio-calmodulina. Então essa calmodulina aqui, quando ela é ativada, ela vai estimular também eventos dentro da célula. Tá aqui, ó, um tecido, calmodulina.
esse CAM aqui, certo? É a proteína chamada calmodulina. E essa PKC faz fosforilação. Ou seja, proteína GQ também é uma proteína do tipo estimulador, uma proteína do tipo excitatório. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui a tinta, tá? E vamos tentar esquematizar de volta. Então, mais uma vez, ó, a substância ligando no receptor, o receptor está em verde, a substância é o sinal. Aqui o nosso receptor é acoplado a uma proteína GQ. Aqui, ó. Então, sempre que a gente falar ativou fosfolipase C, né, ativou PIP2, diacilglicerol, IP3, então tem que lembrar que a proteína é GQ. Lembrando, subunidade alfa é ativa, tá? Vai ativar um efetor, e o efetor, nesse caso, é a enzima chamada fosfolipase C. Vou colocar aqui um Ezinho, que é de efetor, tá certo? Essa fosfolipase C, ela pega PIP2, que é o fosfatidil inositol bifosfato. Ela tem como substrato esse fosfatidil inositol bifosfato, tá? Vocês viram isso aí em bioquímica, né? Inclusive os fosfolipídios de membrana, os principais são fosfatidil inositol, né? A gente tem aí a fosfatidilcolina e a fosfatidilserina, tá? São os principais fosfolipídios de membrana. Fosfatidilserina, fosfatidilcolina e fosfatidilinositol, tá? Esse PIP2, então, ele é quebrado em duas outras substâncias pela fosfolipase C. Então, deixa eu apagar a tinta aqui. Melhor, vamos deixar com a tinta. A fosfolipase C, é melhor apagar, ficou muito tumultuado. A fosfolipase C, ela é a enzima que quebra PIP2, ou seja, PIP2 é o substrato da fosfolipase C. Quebra então a fosfolipase C em diacilglicerol, que é o DAG, e em IP3. O DAG, que é o diacilglicerol, ele ativa uma quinase C, que é a PKC, que vai exercer fosforilação dentro da célula, e o IP3 que abre canais de cálcio, tá? Evento de natureza excitatória, repetindo pela terceira vez, que se liga à calmodulina, que é uma proteína que desencadeia vários eventos aí para a célula, incluindo a própria contração muscular lá no músculo liso, tá? Então aí a gente tem toda essa legenda, então vocês só é lerem essa legenda para vocês entenderem aí mais ou menos os nomes das substâncias, tá? Então a gente viu a GS, a gente viu a GI, que é junto da GS já o mecanismo, a GQ agora, tá? E a GO, professor? GO, ela só fecha canais de cálcio, tá? Somente só esse efeito. Então eu diria a vocês que as principais são GS, GI e GQ, tá? As outras duas são mais coadjuvantes mesmo, e essa GO, ela parece muito com a GI, tá? Por isso que às vezes tem GI e GO em alguns mecanismos. Por enquanto está muito obscuro aí para vocês, eu acredito que sim, tá? Mas a gente vai abordar melhor isso lá para frente. Espero eu que de forma presencial. Tá, vamos lá. E os receptores nucleares? A gente tem aqui, ó, receptores nucleares e citoplasmáticos localizados dentro da célula, espaço intracelular, como vocês podem ver. Tá? Então vejo que a tempestade já passou, a gente mostrou os ionotrópicos, os metabotrópicos, os acoplados aos de atividade enzimática, e a gente vai ver aqui rapidamente, só a título de citação mesmo, os nucleares e os citoplasmáticos. Aqui eu estou mostrando o nuclear. Então o que é que a gente tem? Ó? Um meio extra, um meio intra, um hormônio entrando por essa célula, tá? Vocês viram isso em fisiologia, né? E na fisiologia foi falado a vocês que os hormônios esteroides, eles agem dentro da célula, porque são altamente lipossolúveis. Aqui a gente tem um receptor de hormônio, tá? Aqui uma chaperona, e aí o que vai acontecer? Há um transporte dessa substância junto a um receptor e ele é levado até o núcleo, tá? Um fármaco que a gente tem que é um fármaco do tipo esteroide, né, que é lipossolúvel, é um medicamento chamado tamoxifeno, que ele impede aqui a multiplicação da célula, tá? Ele impede a multiplicação a duplicação desse DNA, né? Certo? Melhor dizendo, né, a multiplicação da célula, a duplicação desse DNA mesmo para a célula duplicar, fazer mitose.
tá? E esse tamoxifeno ele é usado como um medicamento contra o câncer. Câncer de mama, principalmente, aí ele é um potente antineoplásico, tá? Cuja função é impedir justamente a multiplicação de células. Ora, nada mais correto, né? Se a gente está falando, por exemplo, em câncer, em células defeituosas, em problemas aí relacionados com tumores, né? Crescimento anormal de células que são defeituosas, tá? Então aí a gente tem receptores nucleares, eles são fármacos lipossolúveis que agem nesses receptores. Só uma citação mesmo, não vou entrar muito em detalhe, como eu já falei a vocês. E aqui, o tão sonhado, tão lindo mecanismo de ação, tá? Então, o que seria esse mecanismo de ação de um fármaco? Quando a gente fala em mecanismo, a gente fala em algumas questões, né? Uma que a gente vai dizer que é a especificidade e outra que a gente vai falar na seletividade, certo? O que é seletividade e o que é especificidade? Especificidade é, no caso, ele ter uma química, como a gente fala, que se encaixa naquele determinado receptor, ou seja, que gere ligações, interações. E afinidade é, no caso, aliás, estou falando de seletividade ainda, é ele ser seletivo para determinados órgãos. Tá? Por exemplo, a gente coloca aqui a atropina, que é um medicamento que a gente vai ver aí logo logo. Daqui a 2 aulas a gente está vendo isso aqui já, espero que presencial de novo. Essa atropina ela se liga no receptor chamado muscarínico, que é o receptor de acetilcolina. Por isso está aqui, ó, M de muscarínico, ACH que é acetilcolina e receptor aqui, receptor mesmo, tá? Isso quer dizer que se ela ligar nesse receptor, como ela realmente faz, onde esse receptor existir, a gente tem ações farmacológicas para a substância, certo? Ou seja, a gente tem uma especificidade no receptor dela, ou seja, uma química que liga nesse receptor, e em vários órgãos ela vai poder agir. Ou seja, ela tem seletividade para esse receptor, ela escolhe somente esse receptor, mas onde ele existir vai ter uma ação. O que não quer dizer que a gente tenha buscado todas essas ações. Entendam, tá? Vejam que cada bolinha azul aqui, nesse organismo que está representado, significa um local onde esse receptor existe. E eu já falei, onde o receptor existir, o fármaco vai poder agir lá. Ou seja, ela vai agir no sistema nervoso, como pode ser visto aqui, ela age nos olhos, ela age aqui nas glândulas salivares, ela tem ação aqui em nível de musculatura lisa dos pulmões, no coração, ela pode agir no trato gastrointestinal, como está mostrado aqui no intestino delgado, ela pode agir na bexiga. Ou seja, em todos esses locais ela tem ação com consequente efeito. Isso quer dizer o quê? Que a gente não buscou todos esses efeitos, a gente queria um deles, por exemplo. Mas esses vários efeitos aí é aquele pacote que a gente diz. Você paga pelo efeito farmacológico e você leva o efeito adverso junto, tá? Então é o pacote pague um, leve dois, né? Que não é esse pacote de benefício, tá? Então isso a gente diz que ela tem a atropina especificidade pelo receptor muscarínico, tá? E vai se ligar onde ele existir, ou seja, ela vai ter ação em todos os locais do corpo. Já aqui do outro lado a gente mostra a clorpromazina. Quem não conhece, isso aqui é um medicamento usado para esquizofrenia, tá? Um primeiro medicamento usado para esquizofrenia da história da farmacologia. Percebam que essa molécula, tá aqui a bolinha em amarelo, ela pode agir no receptor muscarínico, que é o de acetilcolina. Ela pode agir no receptor de adrenalina ou de noradrenalina, que é o alfa. Ela pode agir no receptor de dopamina, certo? Que é o D, receptor D. E ela pode agir no receptor H, que é o receptor de histamina. Professor, mas eu não sei o que é alfa, o que é D de dopamina, o que é o H de histamina. Eu não sei o que é isso. Calma, tá? Vai ter o tempo de saber disso. A gente, por hora, está só citando aqui a questão de diferença de efeito adverso, né, de seletividade, tá? Então, o que isso quer dizer? Ela tem especificidade para se ligar nesses 4 receptores, tá? E ela vai ter seletividade muito baixa. O que é ser seletivo? É atuar em um receptor, por exemplo, e não em 1000, né? Nesse caso, percebam que a clorpromazina ela tem uma seletividade menor
em relação à atropina. Tá? Ou seja, a atropina ela é mais seletiva do que a clorpromazina. Logo, o que é que a gente pode subentender? Que essa substância, a quantidade de efeitos adversos para ela vai ser menor em relação à nossa clorpromazina, que vai gerar para a gente uma quantidade maior de efeitos adversos. Tá? Por quê? Porque a ação no receptor já é um efeito adverso, já vai gerar para a gente um efeito adverso, já tem uma implicação clínica de efeito adverso. Tá? Não tem como. É uma coisa assim que a gente diz, vai agir na boca inibindo a salivação. Tá, inibir a salivação não é deixar a boca seca? Então a gente pode dizer que é um efeito adverso. Tá? Então, só dele estar agindo, só do fármaco estar agindo naquele receptor, já traz consigo um efeito adverso. Então não tem como a gente fugir, não tem como a gente disfarçar um efeito adverso. Na verdade, existem aqueles que são mais perceptíveis em relação a outros. Às vezes a gente tem um efeito adverso no medicamento e nem a gente nota. Tá? Precisa conhecer muito bem ou observar muito bem, né? Ou ser aquela formiguinha lá da bula que ao mínimo sinal já está lendo aí quais efeitos adversos, para estar procurando, isso, aquilo, não sei o que que eu vou sentir, tá? Então, eu sugiro que isso sirva mais para o profissional, né? O profissional que tem que ter mais controle em relação à bula. A gente tem que procurar aquelas reações que elas são consideradas mais corriqueiras, e não uma que é rara, porque poucas pessoas vão ter, né? Veja, já está justificando a raridade, né? Já está dizendo muita coisa, tá? Então, esse é o mecanismo de ação. A ação é onde ele vai agir, tá? Fazendo o quê? E o que é desencadeado a partir daquilo é o nosso efeito. Então, primeiro vem a ação, depois vem o efeito. E aqui os principais tipos de receptores, os resumos, sugiro que vocês com mais calma deem uma lidinha, onde é que eles se localizam, quem são os efetores, o acoplamento como é, os exemplos e a estrutura dele para cada um dos quatro, tá? Percebam que os citoplasmáticos eles nem são tão citados assim. Tanto que só colocam 4, mas está faltando ele. E aí vamos para a parte interessante, para a parte mais tranquila, né, da aula, já não é mais aquela complicação. Tá? Nós estamos aí já na nossa terceira parte da aula, no nosso terceiro terço. Tá? Nós estamos nos últimos slides, aqui é mais conceitual mesmo essa parte da aula, então não se preocupem, que a parte mais difícil ela já cessou, ela já passou. Então vamos lá, primeira ação versus efeito. Eu já tinha falado, mas é importante citar de novo. Então, a ação, mecanismo de ação, é a combinação da droga com o receptor. Então, a ação é o primeiro evento. E o efeito do fármaco, ele vai ser a alteração final da função biológica, consequência da ação do fármaco. Então, a ação gera o efeito. Tá? A gente não pode dizer que é a mesma coisa, de jeito nenhum. A ação é onde ele age, certo? É ele se ligando ao receptor. E o efeito é o mecanismo gerado a partir daquela ação. Ou seja, o evento farmacológico, né? Nosso efeito farmacológico, nosso efeito fisiológico gerado a partir de uma ação. Então, ação e efeito não são a mesma coisa, mas um depende do outro. E aqui ainda em conceitos, né? Então, os tipos de efeito dos fármacos, eles podem ser estimulação, sempre que a atividade celular está aumentada. Tá? Por exemplo, a adrenalina estimula a produção de glicose, como a gente já pode ver. Existe depressão, que é uma redução da atividade celular, que a gente tem aqui, por exemplo, barbitúricos, que são substâncias aí como a substância do gardenal, fenobarbital, que vão deprimir o sistema nervoso central. A gente tem irritação, que é um efeito lesivo sobre uma célula. Por exemplo, ácidos irritam a mucosa gástrica. Reposição, né? Uma terapia de reposição, quando a gente acrescenta alguma substância que está ausente ou está deficiente no corpo. Por exemplo, né? Testosterona para pessoas que têm produção diminuída, né? Insulina para quem não produz, ou para quem produz, mas ela está deficiente. Tá? Insulina no diabetes aqui é um exemplo.
citotóxica, né? Uma ação citotóxica de um fármaco com efeito citotóxico é destruir células de forma seletiva. Por exemplo, antibióticos destruindo bactérias. Tá? Isso é uma ação citotóxica. Tóxico vem de destruir, de toxicidade. E cito vem de célula. Supressiva, tá? Vem de supressão. É quando a gente suprime funções endógenas, como por exemplo, uma diminuição da atividade imune. Né? Substâncias imunossupressoras, por exemplo, né? Que as pessoas usam aí quando tem doenças autoimunes, quando tem alguma infecção, né? Algum choque, por exemplo, né? A pessoa está com choque anafilático, vamos dizer assim, então, substâncias supressoras. Vamos lá. E aí as interações do fármaco com o receptor. Deixa alguns termos aí, tá? Muitos termos aí, 7, pra ser mais exato. 2 a gente já falou, né? Ou melhor, a gente só falou de um deles, né? E nesse caso a gente tem que falar de outros, certo? Então, vou falar aqui, não tem nenhuma explicação, é só aqui mesmo, tá? Os termos. Então a gente vai dizer o seguinte, vamos lá. A gente primeiro tem a chamada afinidade, tá? O que é afinidade? Se você for levar aí para os termos da sua vida, afinidade é quando você tem uma proximidade, você tem uma ligação mais fácil, uma ligação mais forte com alguém. Quando se fala em fármaco, a afinidade do fármaco com o receptor é ele fazer ligações mais fortes, tá? Então ele vai exibir alta afinidade quando ele consegue se ligar quimicamente mais forte a um dado receptor. Logicamente que afinidade e especificidade têm uma grande ligação, tá? Especificidade que a gente viu é aquele desenho químico, aquela estrutura química capaz de gerar um mecanismo, tá? Então, afinidade e especificidade estão inteiramente ligados, tá? Com essa afinidade e com essa especificidade, a gente tem a chamada possibilidade de gerar a ocupação. Ou seja, imagine que a gente tem uma molécula aqui química, tá? Que nesse caso gerou afinidade. Então, a afinidade é a capacidade que ele tem de se ligar ao receptor. E a especificidade é, nesse caso, quando ele tem aí uma química que seja compatível com aquele receptor. Ou seja, logicamente que a afinidade e especificidade estão inteiramente ligados. Tá? Então, com essa afinidade, com essa especificidade, ele consegue ocupar o receptor. Tá? Lembre-se que nesse caso a gente tem ocupação do receptor porque existiu afinidade, ou seja, o fármaco foi capaz de se ligar naquele receptor. Gerou, portanto, a ocupação. E a teoria da ocupação ela diz o seguinte, né, que quanto mais ocupado aquele receptor ele tiver, mais resposta está sendo gerada. Ou seja, tem um receptor aqui, o fármaco ocupou, tá? Se eu tiver 10 receptores, tá? Um número aí hipotético, e 10 moléculas ocuparem esses receptores, mais resposta a gente vai estar gerando. Ou seja, disse o seguinte, que mais resposta eu gero quando eu tenho mais dose. E é, de certa forma, uma verdade. A gente às vezes escuta termos, pessoas que dizem assim, ah, mas fulano não morreu, tomou veneno, não morreu porque tomou muito. Muito pelo contrário, gente. Tá? Toda resposta ela é dependente de dose. Quanto mais dose você usa, mais resposta você vai ter. Tá? Isso é uma questão óbvia, isso é uma questão clássica, clara, não tem o que a gente pensar. Certo? Se você tomar 10 miligramas, você vai ter uma resposta X. Se você toma 50, sua resposta é 5x. Tá? Amplifica dose e resposta. Então gerou a teoria da ocupação, certo? E cada receptor ele vai ser ocupado por uma molécula. Tá? Ou seja, há um espaço de preferência que a gente chama de sítio ligante, tá? Então na teoria da ocupação a gente tem SL, que é o sítio ligante, ou seja, o local de ligação da substância química no receptor, certo? Isso gera para a gente então a chamada ativação do receptor. Então a gente consegue ativar esse receptor quando a gente ocupa, né? Então a gente gera uma ativação dele,
certo? E tem outros conceitos aqui, o conceito de reversibilidade, tá? Que a gente reverter um dado efeito de um fármaco em um receptor. Então, a gente, no caso, um fármaco gerou uma ativação no receptor, então a gente pode tirar esse fármaco de lá, a gente pode reverter essa ativação, tá? E tem outros dois conceitos, esses são bem importantes vocês entenderem, que são o conceito de eficácia e o conceito de potência, tá? Potência significa a dose terapêutica, né? A dose que é utilizada do fármaco para 50% do efeito, tá? É o chamado EC50. Vou mostrar mais para frente sai direitinho. O que é potência? A potência para a indústria farmacêutica, né, para o que muita gente pensa, potência de um fármaco é o quanto ele consegue gerar de efeito farmacológico. Então, diz que é mais potente ou menos potente quando gera mais efeito. Só que não é isso, tá? Esse conceito de potência é o seguinte, ele diz que é uma dose que se usa de um fármaco para se conseguir 50% do efeito desejado, tá? Então, potência é isso. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais dose eu usar para conseguir 50% de um efeito, quer dizer que o fármaco ele é menos potente, tá? É aquela história, né? Os menores frascos e os piores venenos, tá? Ou seja, a droga ela é mais potente quando eu uso menos dose dela em relação à outra. Então, por exemplo, vamos dizer que uma substância para me dar a resposta de 50%, ela me tenha 2 miligramas. E uma outra substância, para ela gerar um efeito de 50%, ela me traga aí 500 miligramas. Isso significa que a que é usada em menor dose, ela tem uma potência maior. Por quê? Porque eu preciso de menos dose dela para gerar um efeito específico, tá? E o inverso para a outra também é verdadeiro. Eu estou usando uma dose bem maior dela para gerar um dado efeito aí, um percentual de efeito farmacológico. Dessa forma, a potência é a dose que eu utilizo, né, para chegar a 50% do efeito necessário da concentração, a concentração versus o do efeito. Tá? Se eu uso menos droga, então eu tenho mais potência. Não caia naquele efeito de quem é mais forte e quem é mais fraco. Tá? Não é isso. Isso aí não tem nada a ver. É o quanto essa droga ela é capaz de ativar o receptor dentro aí de uma determinada dose. Tá? E a eficácia é aqui o que a gente fala de eficácia máxima, tá? Ou seja, é o quanto o fármaco ele vai gerar uma dada ativação de um receptor e ele pode gerar uma eficácia, ou seja, uma ativação desse receptor em 100%, 50%, e, enfim, tá? Pensa no seguinte, eficácia não é o fármaco funcionar ou não, tá? Não é ele ter atividade farmacológica ou não, não é isso, tá? Eficácia é ele gerar ou não a atividade de um receptor. Ou melhor, ele gerar ou não a função do receptor, ele ativar ou não essa função do receptor. Aí você vai dizer, professor, mas como é que vai ter eficácia se, quer dizer, vai ter efeito farmacológico se eu não tiver eficácia? A resposta é sim. Tá? Pode haver efeito farmacológico sem ter eficácia. A gente vai falar nisso até no próximo slide mesmo. Certo? Que a eficácia é o quê? É a ativação do receptor para gerar uma transdução para a célula e um percentual de efeito. Tá? Vou explicar isso aí a vocês. Tá? Então, vamos lá, seguindo nossa linha. Afinidade é ele se ligar, o receptor, ele tem uma ligação mais forte com aquele receptor, tá? Com essa afinidade e com a especificidade que a gente viu, que é aquela química disposta no receptor, tá? Aquela interação química podendo existir, afinidade e especificidade vão gerar para a gente teoria da ocupação, que é o quê? Quanto mais dose eu tenho, tá? Mais ocupado aquele receptor ele vai estar. E quanto mais ocupação do receptor gerar, mais atividade farmacológica também eu estou gerando. Isso, nesse caso, para esse fármaco se ligar no receptor, a gente tem os sítios ligantes, tá? Depois disso, o que é que a gente tem? A gente vai ter o conceito de potência, tá? Que é o que? O fármaco gerar 50% da eficácia, no caso, numa determinada concentração, tá? A gente tem
a ativação do receptor, que ativar o receptor significa, depois da ocupação, você gerar uma atividade nele, você gerar um mecanismo de ação, uma transdução nele, e com essa ativação a gente pode ter uma eficácia. O que é eficácia? Eficácia é você conseguir o efeito máximo do receptor, tá? Lembrando que, mesmo não tendo eficácia, você pode ter efeito farmacológico, tá? Entendam isso para a gente poder chegar no próximo conceito. Então, essas são as características da interação do fármaco com o receptor. Vamos lá. Então, fármaco versus receptor versus eficácia. 2 pontos, agonistas e antagonistas. O que seria isso? Vamos lá. Então, a ocupação ela é controlada pela afinidade, tá certo? A afinidade gera ativação, tá? E a ativação vai gerar para a gente uma eficácia, tá? Então, vamos lá. O fármaco A aqui que eu tenho é o agonista. E o fármaco B que eu tenho aqui é o nosso antagonista. Certo? Vejam o seguinte, o que é que eu falava a vocês? Tá aqui, ó, o receptor, tá? Quando o fármaco se liga no receptor, a gente tem a R, tá? Que é a ativação do receptor. Certo? Com a ativação do receptor, a gente tem uma resposta, tá? O fármaco B, que é o antagonista, ele se liga ao receptor, vocês podem ver aqui, e ele gera para a gente o que se chama de bloqueio do receptor. E isso não gera nenhuma resposta. Entendam, tá? Resposta, como eu falo aqui, não é efeito farmacológico, tá? Resposta vai ser diferente do nosso efeito. Fique claro isso. Tá? Aparentemente é a mesma coisa, mas é diferente, sem dúvida nenhuma. Então, efeito. Diferente do efeito. Ou seja, o fármaco que não gerou resposta, ele pode gerar efeito farmacológico. Vamos ver o porquê. Tá? Vamos para frente aqui. Então, pense no seguinte, tá? Entendam esse ponto aí, porque isso é da aula, acho que o ponto mais importante até porque do que aquela parte de receptor, todinho que eu expliquei, isso é até mais importante. Vocês vão usar isso muito mais em todas as horas aí dos farmacologistas que vocês pagarem, até quando vocês forem também já profissionais, tá? Então é importante entender isso aqui que eu vou falar agora. Vamos lá. Então, quando eu falo em agonista e antagonista, vamos imaginar uma situação. Imagina que eu tenho um piloto de Fórmula 1, um piloto de carro de passeio comum, e eu tenho uma pessoa que nunca dirigiu qualquer carro que seja na vida. Tá? Só os carrinhos de bate-bate lá do parque. Então, essas 3 pessoas, e eu tenho um carro de Fórmula 1. Esse carro de Fórmula 1 ele está simbolizando nosso receptor. E os 3 pilotos estão simbolizando 3 fármacos diferentes. Tá? Mais uma vez, ó, 3 pilotos. Eu tenho o de Fórmula 1, o piloto de carro de passeio e tenho o piloto que nunca dirigiu nada. Vai ser só um voluntário aí que participou da pesquisa. Tem um carro de Fórmula 1, tá? Que é um veículo aí de altíssima potência, tá? De altíssimas velocidades e que só cabe uma pessoa. Tá? Ninguém nunca vai ver uma corrida de Fórmula 1, 2 pilotos no mesmo local. Que é aquilo que se chama de cockpit. Tá? Então, no cockpit só cabe um piloto, igual a um receptor que só cabe um fármaco. 3 pilotos, Fórmula 1, passeio e o que nunca dirigiu. Tá? Vamos pensar no seguinte. Os 3 pilotos eles têm a mesma estatura, eles têm a mesma largura e eles têm pesos parecidos. Por que eu estou falando isso? Simboliza a química do fármaco. O piloto é o fármaco, o carro é o receptor e os pesos dos pilotos e os tamanhos deles são as características químicas do fármaco, tá? De cada um dos 3. Isso para não dizer que tem diferença entre eles, não tem. Tá? Os 3 pilotos são praticamente idênticos em estatura e em largura. O carro de Fórmula 1 é o mesmo e o carro de Fórmula 1 só cabe uma pessoa por vez. Vamos lá.
Quando a gente fala do agonista, tá? A gente está falando que o agonista ele pode ser de dois tipos: o agonista pleno ou total e o agonista parcial, também chamado de agonista inverso ou antagonista parcial. Mas calma, vamos primeiro para o agonista parcial e o agonista pleno, tá? O agonista pleno é o piloto de Fórmula 1, que é aquele que entra no carro, ou seja, consegue ocupar aquele receptor, tratando de fármaco, e ele tem, no caso, afinidade, além da especificidade. Tá? Então, vamos lá. O primeiro piloto é o piloto de Fórmula 1. Tem afinidade, tá? Tem especificidade e consegue entrar, portanto, no receptor, que é o carro, consegue entrar no carro. Esse piloto ele vai pilotar o carro e vai conseguir 100% da velocidade daquele carro e tudo que aquele carro tiver para oferecer, certo? Isso é chamado de agonista total, ou seja, é aquele fármaco que liga no receptor e consegue com aquele receptor uma resposta fisiológica, uma resposta farmacológica de 100%. Tá? Isso é chamado agonista total. Ou seja, ele tem afinidade e ele tem eficácia. Ou seja, tem 100% de eficácia. É o top, é o máximo. Tá? Existe o segundo ponto. Vamos lá. O segundo piloto, ele vai ser o piloto de carro de passeio. Tá? Ele sabe dirigir alguma coisa, mas ele não consegue dirigir 100% do carro de Fórmula 1. Então ele tem afinidade, ele entra no carro, ele ocupa o carro, como se fosse um fármaco ocupando um receptor, e ele não consegue desencadear os 100% da resposta daquele carro. Ou seja, isso se chama agonista parcial. Isso não dá 100%, vamos dizer que dê 50%. Tá? Então, a eficácia a gente diz que é intermediária, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, no agonista, o fármaco se liga ao receptor e desencadeia sua ativação. Tá? Possui afinidade e eficácia. Para o agonista parcial, a gente tem uma eficácia intermediária e para o agonista pleno, a gente tem uma eficácia máxima. Esse agonista parcial, por conta dessa ação de 50%, em média, ele pode ser chamado também de agonista inverso ou de antagonista parcial. O professor me endoidou geral agora, tá? Vamos primeiro para o antagonista e eu volto para falar sobre isso, essa observação. Vamos para o antagonista. Então, o antagonista a gente pensa no seguinte: ele tem o piloto, tá? Ele tem o tamanho e a largura dos outros pilotos. Então, ele entra no cockpit do carro de Fórmula 1 e consegue ocupar aquele carro de Fórmula 1. Ou seja, se ele ocupou, a gente diz que ele tem afinidade. Tá aqui, ó. Ele tem afinidade. Porém, ele não consegue gerar transdução para aquela célula. Por quê? É como se ele se ligasse. Se a gente pegasse, por exemplo, duas chaves de marcas diferentes. Uma chave, sei lá, tem o Pado, né? Aquela chave Pado. A gente bota a chave Pado numa fechadura que não é dela, a gente consegue que essa chave entre, mas a gente não consegue girar. É como acontece para o antagonista. Ele ocupa o receptor, mas ele não ativa o receptor. Ou seja, é um fármaco que se liga a um receptor sem causar sua ativação. Porém, ó, ele impede que o agonista ele se ligue. Vamos ver agora o que é isso. Se ele ocupou o cockpit do carro, o indivíduo, né, ele não desencadeou efeito nenhum, que ele é antagonista. Tá? O cara lá, o piloto, que não dirige nada, ele não tira o carro do canto, porque ele não sabe dirigir. Mas ele, quando ocupou o receptor, quando ele ocupou o carro, ele impediu que o piloto de Fórmula 1 dirigisse aquele carro. Então, o efeito farmacológico dele não é próprio. É pelo fato de ele estar bloqueando a ação de alguém que poderia gerar um efeito farmacológico. Então, vamos pensar no seguinte: se a adrenalina, ou a noradrenalina, se ela age no receptor beta que está no coração, o beta 1, a próxima aula é isso, vai gerar atividade farmacológica de aumentar a contração do coração. A frequência cardíaca eleva, o débito cardíaco eleva, tá? Se a noradrenalina se ligar. E tem um grupo de fármacos chamado beta-bloqueador, que é o quê? Antagonista do receptor beta,
que não gera nenhuma eficácia, mas impede a noradrenalina de se ligar. Então, o que é que a gente tem de efeito? A gente não tem a atividade da noradrenalina. Consequentemente, o coração não acelera. Então, a gente pode dizer que há uma diminuição dos batimentos cardíacos, entre aspas, tá? Ou seja, a atividade ela é contrária à atividade do agonista, tá certo? Então, o antagonista é isso. Ele tem afinidade, mas ele não gera eficácia. Ou seja, não gerou ativação do receptor. Beleza? E por que que o parcial ele é chamado de antagonista parcial ou agonista inverso? Porque se a gente for entender, veja, um agonista parcial, ele gera 50% do efeito, tá? Isso quer dizer que se ele gerou 50% do efeito, ele está impedindo de uma substância que gere 100 consiga se ligar. Ou seja, isso é chamado de antagonismo parcial, porque ela ativa o receptor, tá? Então a gente pode dizer que ela ativa, mas ela está impedindo uma de ligar em 100% de conseguir fazer isso. Ou seja, a gente chama isso de antagonismo parcial ou também chamado de agonismo inverso. Tá? Por quê? Porque não é um agonista de 100%. Aí você vai dizer, mas tem benefício nisso? Tem. Imagine um benefício que a gente tenha de, por exemplo, um fármaco que liga em 100% e desencadeia um efeito de 100%, pode ser que às vezes o efeito seja exagerado. Um agonista inverso, ele nem consegue bloquear o receptor e nem gerar os 100%. Tá? Então, ele acaba tendo uma certa eficácia, sim, um certo benefício em relação aos outros dois. Mas não é muito comum a gente encontrar. Então, o agonista parcial, ele tem um efeito de 50%, uma eficácia de 50%, tá? Ele gera ativação e tem afinidade. Só que a eficácia dele é 50% em média. O total, o pleno, ele tem eficácia máxima, ou seja, ele gera afinidade e ele gera eficácia de 100%. Já o antagonista ele tem somente afinidade, mas não gera eficácia. Porém, o efeito farmacológico dele vem do bloqueio do receptor para que a substância original ela não consiga se ligar. Certo? Então, se a gente for dizer qual dos três tem efeito farmacológico, os três têm. Tá? Existem os três tipos aí nos fármacos que a gente dispõe de tratamento. Tá? Então, nesse caso, o que muda de um para o outro é o grau de eficácia que o antagonista não tem, o parcial agonista tem 50% e o total ele tem 100%. Certo? Só que muda a eficácia. Ou seja, entendam que eficácia não quer dizer efeito farmacológico, são coisas diferentes. Tá? Eficácia é ele ativar o receptor. Efeito farmacológico é o que é gerado a partir daquilo. Tá? Então, efeito e eficácia não tem nada a ver em relação à ação no receptor. Certo? Fique claro isso, que antagonistas têm efeito farmacológico sim, são usados sim, e a gente vai ver. Tá? Então, mais para frente aqui a gente mostra uma tabelinha, o agonista integral ou pleno, ele ativa o receptor com eficácia máxima. Existe o agonista parcial, que é aquele que vai ativar o receptor, mas não com eficácia máxima. E podemos chamar até de agonista inverso também, porque ele inativa o receptor, que é constitutivamente ativo, ou seja, ele impede que a substância ligue e gere 100%. Isso se chama também de agonista inverso, ou antagonista parcial. Existe aqui, ó, o antagonista. Ele pode ser do tipo competitivo. Existe um antagonista do tipo não competitivo, tá? No sítio ativo ou sítio ligante. E existe o antagonista alostérico não competitivo. O que seria isso? O antagonista competitivo, como o nome já diz, deixa eu ver se para frente tem alguma coisa para a gente falar. Tem. Tá? Deixa eu puxar algo para cá então. O competitivo, ele diz o seguinte, ó, que aumentar a concentração do agonista é capaz de restabelecer sua ocupação. Há uma diminuição da potência do agonista. Então vamos entender o seguinte, ó. Quando eu digo que existe um antagonismo competitivo, então eu estou pegando um receptor, tá, aqui, tem um fármaco 1 e tem um fármaco 2. O 1 seria um agonista e o 2 seria um antagonista. Vamos pensar que o 1 ele se ligou no receptor, ele é um agonista. E o 2 se ligou no receptor como antagonista. Se o 2, que é o antagonista, se ligar bloqueando esse receptor,
o 1 fica de fora, tá? Ficou de fora. Mas se a concentração do 1 aumentar, ele tira o antagonista da ligação, tá? Repetindo. Então, eu tenho um receptor e o agonista se liga. Se o agonista, por exemplo, ele se ligar no receptor, tá? E depois vem o antagonista e tira ele daquele receptor. Tá? Vamos pensar o seguinte, o receptor foi bloqueado por um antagonista. Se a concentração do agonista ela for aumentada, ele tira o antagonista do receptor. Isso é o que se chama de competitivo. Tá? Antagonismo competitivo. Por quê? Porque eles competem pelo receptor e quem tem a maior dose, maior concentração, vence a batalha. Tá? Por isso, competitivo. Existe o não competitivo. Não competitivo é o seguinte, ele diz que aumentar a concentração do agonista não vai tirar o bloqueio. Deixa eu achar aqui o cursor. Então, ó, não competitivo. Aumentar a concentração do agonista não supera o efeito do bloqueio. Certo? Então, o que é que a gente tem com isso aqui? A gente diz que, nesse caso, o antagonismo, né, o bloqueio que aconteceu, ele inativa o receptor. Praticamente ele, entre aspas, mata o receptor. Ele impede que o receptor tenha uma continuidade na sua função. Aí o que é que o corpo faz? O corpo vai ter que sintetizar um receptor novo, porque não adianta mais de nada botar agonista até umas horas lá, porque não tira o antagonista mais do receptor. Então o corpo vai, tira o receptor da superfície, fagocita esse receptor e tem que sintetizar um novo, tá? Para poder deixar tudo do jeito que estava. Existe o antagonismo parcial ou agonismo inverso, tá? Que é quando a gente vê aí do agonista parcial e diz o seguinte, ó, esse efeito é gerado a partir da ligação de um agonista parcial, visto que a eficácia não é 100%. Sendo assim, ele vai impedir o agonista total de se ligar ao receptor. Então a gente pode dizer que é um agonismo inverso, ou seja, um agonismo que não gera 100%, mas que está impedindo uma outra substância de gerar o agonismo de 100%. Aí, pelo fato dele impedir, né, dele bloquear um efeito de 100%, então a gente diz que ele é um antagonismo parcial. É como se ele bloqueasse, mas ativando, tá? Só que 50% somente. E existe o antagonismo alostérico, que é o quarto tipo, que ele impede a ativação do receptor, induzindo modificações nesse receptor. Tá? Alostérico, ou seja, ele tem um local de ligação que é diferente do local de ligação natural do agonista. Vamos voltar aqui para a gente ver. Então, ó, o competitivo, se ele gera efeito sobre a potência do agonista, sim, ele mexe com a potência do agonista. Ele tem que aumentar a dose do agonista para poder reverter o efeito competitivo. Então, a gente viu que potência e dose são coisas aí que são proporcionais, inversamente proporcionais, tá? Porque quanto maior a potência, menor a dose que eu preciso. Para tirar o agonista competitivo, então, da ligação do receptor, tem que aumentar a dose do agonista. Aumentando a dose, eu baixo a potência, certo? Já para os outros dois, o alostérico e o não competitivo, não se mexe na potência, porque mesmo você mudando a dose do agonista, não vai mexer em nada com o bloqueio. Tá? Então aqui a gente não tem efeito sobre a eficácia do agonista, e nos outros a gente tem. Tá? Porque o agonista ele vai subir a dose aqui só para o competitivo. Aqui, ó, então, no competitivo ele liga-se reversivelmente ao sítio ativo do receptor, competindo com a ligação do agonista a esse sítio. Para o não competitivo, a gente tem ligação irreversível. Tá? O receptor vai impedir a ligação do agonista a esse sítio. E para o antagonista alostérico, a gente tem uma ligação reversível ou irreversível a um sítio que é diferente do sítio ativo do receptor. Ou seja, não é no local do agonista, é em outro local. E isso vai trazer aí mudança de conformação nesse receptor. Ou seja, alterações nesse receptor. Tá? Então, aí, nesse caso, a gente tem os tipos de antagonismo e de agonismo. Aqui é a questão de dose versus efeito, tá? Então, a gente tem alguns efeitos como dose inicial, alguns conceitos como dose inicial mínima, que é a menor quantidade capaz de produzir efeito terapêutico, tá? A gente tem a dose máxima, que é a maior dose tolerada sem sintomas tóxicos.
a gente tem a dose letal mínima, que é a menor quantidade de droga capaz de produzir a morte. Obviamente que isso é em animais, tá? Você não tem esse dado em pessoas. Essa é uma questão quantitativa. Quando a gente fala em farmacodinâmica, é uma questão quantitativa, uma questão prática, uma questão experimental. A farmacodinâmica é totalmente experimental. Dose letal mediana diz que é a dose determinada em animais de laboratório, que é a dose que mata esses animais em 50%. Tá? Então, num experimento, vamos dizer, 100 animais, não dá isso tudo, lógico, a dose que mata 50% daqueles animais é considerada a dose letal mínima. Dose letal mediana, aliás, que é a dose letal de 50% ou DL50. Tá? Isso em toxicologia vocês vão ver, principalmente o pessoal de farmácia vê esses conceitos. E existe um último conceito que é o índice terapêutico. Tá? O índice terapêutico tem a ver com aquela questão da janela também, terapêutica, que é um dado, tá? Um número que se tem entre a dose tóxica para 50% dos animais e a dose eficaz em 50% desses animais. Quanto mais diferente for essa dose tóxica e a dose eficaz, então o medicamento vai ser mais seguro. Tá? Porque a diferença de dose é bem maior em relação ao inverso. Tá? Medicamentos que a dose tóxica ela é muito próxima da dose eficaz, então eles têm uma margem de segurança bem menor e, consequentemente, um índice terapêutico também menor. Certo? Então, esses são alguns outros conceitos aí. E aí, alguns outros efeitos que a gente tem, tá? Então, finalizando aqui, já tem bem pouquinha coisa para frente. A gente tem aqui dois conceitos, um que é a taquifilaxia ou dessensibilização. O que é isso? Né? Sempre que um fármaco, por exemplo, ele tem uma ação contínua no organismo, ou seja, a pessoa usa uma quantidade grande desse fármaco, com essa ação contínua no receptor, isso vai resultar em uma redução gradual do número de receptores ou modificação da conformação deles. Tá? E isso vai gerar para a gente aqui o que se chama de dessensibilização, refratariedade ou tolerância. O que seria isso? Quanto mais você usa o fármaco, então você tende com o tempo a uma redução dos efeitos dele. Tá? Isso se chama aí de dessensibilização. Por quê? Porque é como se tivesse tanta ação naquele receptor que já não tivesse mais suficientemente a dose para poder fazer esses efeitos. Tá? Isso vem com a ação contínua. Isso acontece muito, como eu falei a vocês, para os fármacos do sistema nervoso central. A pessoa usa tanto que começa a não ter mais efeito. Isso se chama tolerância, dessensibilização, adaptação fisiológica também. Então, tipo, você se adaptou àquele efeito. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um efeito taquifilaxia e dessensibilização. Existe também o chamado suprarregulação, né? Que é justamente ou hipersensibilidade, em que a pessoa começa, nesse caso, pelo fato de estar usando tanto aquele medicamento, né, a pessoa começa a produzir mais receptores. Isso se chama de upregulation. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, por descongestionantes nasais. Então, descongestionante nasal como a fenilefrina, nafasolina, o pessoal tem mania de usar esses descongestionantes. Eles, inclusive, são bem pesados, tá? Não tem nada dessa história de que são medicamentos seguros, tá? Não são tão seguros assim. Eles causam efeitos adversos. Inclusive, eles podem gerar taquicardia, eles podem gerar um aumento da pressão arterial, certo? Então, são medicamentos perigosos também. E para o propranolol também, que é um beta-bloqueador, gera no paciente síndrome da abstinência. O que é que gera isso? Você usa tanto o fármaco que quando você usa em excesso, o corpo começa a sintetizar mais receptores. Ou seja, se tem mais receptor, para gerar ocupação tem que ter mais e mais fármaco. Com isso, o que é que a gente tem? Uma tendência, uma necessidade do corpo em ser ativado em doses maiores. Tá? Isso é o que a gente chama de suprarregulação. Então tá aí mostrado a vocês o conceito. Tá? E aqui, já para a gente mostrar, né, eu coloquei hipersensibilidade aqui, mas não tem muito a ver com isso.
gente tem as enzimas também, que são outros alvos farmacológicos, que eu prometi a vocês que eu ia mostrar. Então, as enzimas elas podem ser bloqueadas pela ação de alguns fármacos, tá? Então, como por exemplo a aspirina, que é o AS, inibe uma enzima chamada ciclooxigenase, certo? A gente tem também alguns fármacos que podem exigir degradação enzimática para sua conversão de uma forma inativa para uma forma ativa. Então, a gente tem aí um profármaco. Então, por exemplo, um inibidor, né, que tem aqui, inibe uma enzima e uma reação química que aconteça a partir dali. Tá? Pode ser até um substrato falso também, o fármaco, para produzir um metabólito anormal. Isso acontece muito aí, por exemplo, nas atividades antibacterianas. Então, a gente, por exemplo, usa um substrato falso para produzir um metabólito anormal e a bactéria, por exemplo, não aproveitar esse metabólito. Tá? E o profármaco aqui, que ele depende de uma atividade enzimática para produzir uma substância ativa. E lembrar de sair lá em farmacocinética, a gente viu o efeito de primeira passagem, e os profármacos eles têm que ser convertidos a uma forma ativa para poder funcionar no corpo. Tá? E as moléculas transportadoras, o que é que são? Moléculas transportadoras são substâncias que são componentes que transportam moléculas para dentro da célula, por exemplo. Então, eu peguei aqui um exemplo, né? Vou mostrar a vocês algumas substâncias, como, por exemplo, a ação que a gente tem da cocaína, né? Cocaína, ela está aqui na fenda, tem dopamina aqui na fenda, dopamina que é muito associada às sensações de prazer do organismo, tá? Sistema límbico, sistema mesocortical do organismo, e sempre que a gente tem a ação da cocaína, a cocaína ela bloqueia a recaptação da dopamina. O que é essa recaptação? Digamos que essa dopamina aqui ela iria voltar para o neurônio para ser quebrada. Como a cocaína ela bloqueia o transportador de dopamina, que é esse TDA aqui que está, T de transportador e DA de dopamina, é a sigla, tá? Ela bloqueia o transportador de dopamina, então aumenta a carga de dopamina lá na fenda sináptica. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem aqui é um bloqueio de um transportador, de uma molécula transportadora. A gente tem também aqui, ó, eu coloquei a formação da serotonina, tá? Ela aqui, esse 5-HT que vocês podem ver, certo? E a gente mostrando aqui que essa serotonina ela vai para a fenda. Tá? Se ela, por exemplo, estiver baixa, como acontece muito em pessoas depressivas, a serotonina está lá embaixo, né? Alguns fármacos eles bloqueiam esse transportador aqui de serotonina. Tá? Isso a gente chama de inibição seletiva da recaptação. Aí esse transportador ele é bloqueado e a serotonina ela vai voltar para a fenda, tá? Ou seja, ela não vai ser quebrada. Isso para uma pessoa que é depressiva, que a serotonina está lá embaixo, isso é muito importante. Quem são esses fármacos? Fluoxetina, sertralina, né? Quem mais é que a gente tem? Duloxetina, que também bloqueia, a gente tem a paroxetina. Então, são fármacos que agem bloqueando esse transporte de serotonina para dentro do neurônio para não acontecer a quebra da serotonina. Em vez disso, o que é que eles fazem? Eles deixam a serotonina mais tempo na fenda e a consequência é um efeito antidepressivo. É assim que se age nas moléculas transportadoras. Do mesmo jeito que aqui a gente está tendo um bloqueio, poderia também ter uma ativação desses transportadores, certo? E aqui para a gente fechar já em outros conceitos aqui de reações adversas, de efeitos adversos graves, né? Então, primeiro, né, vamos falar aqui sobre reações adversas e efeitos adversos. Primeiro que falam da mesma coisa, tanto reação como efeito adverso. Tá? É o termo mais correto aí de vocês chamarem, é efeito adverso, não é efeito colateral, porque efeito colateral é uma coisa mais particular de alguns fármacos. Reação adversa é tudo que for prejudicial ou indesejável. Tá? Então o nome já diz, adverso. Adverso vem de adversidade, vem de dificuldade. Reações adversas são dificultosas. Elas dificultam a ação do medicamento, o uso do medicamento, desencorajam o uso do medicamento, né? Por exemplo, pessoas que estão
com muitas reações adversas, é comum que elas não queiram usar o medicamento, tá? Então, reação adversa ao medicamento, ou RAM, ela vai ser qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional ao medicamento, que se manifesta após a administração de doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doença ou para modificação de uma função fisiológica. Ou seja, reação adversa a medicamento, no termo geral, é aquilo que a gente diz que as pessoas usam doses normais, tá? Doses profiláticas, terapêuticas, né? Doses normais, tá? Só que o que acontece? Muita gente confunde reação adversa com toxicidade, tá? Por favor, cuidado para não confundir. Toxicidade é uma faixa terapêutica, ou melhor, uma faixa de uso do medicamento, não é terapêutica, uma faixa de uso de medicamento que você extrapolou uma concentração plasmática, seja por excesso de dose ou por interações medicamentosas, como a gente viu na farmacocinética. Então, toxicidade é uma coisa. E na toxicidade, clinicamente falando, as reações adversas elas são os efeitos clínicos, tá? Obviamente prejudiciais. Ninguém vai dizer que reação adversa é bom, pelo amor de Deus, tá? Então, toxicidade ela vai ser contida de reações adversas, tá? Só que reações adversas clássicas comuns, elas vêm com doses terapêuticas, não com doses tóxicas, tá? Ou seja, vamos lá entender. Nem toda reação adversa indica toxicidade, mas a toxicidade ela é formada por reações adversas, tá? Não confundam as bolas. Reação adversa normal, ela vem com doses terapêuticas. Toxicidade, ela é doses maiores, tá? Acima do máximo permitido, que são compostas por reações adversas, tá? Então, por exemplo, uma reação que você tem, toma um medicamento qualquer e ele seja tóxico ao teu coração. Na dose terapêutica, reação adversa. Mas você pode ter uma intoxicação e ter problemas cardíacos, tá? Ou seja, a intoxicação ela é contida por reações adversas. Só que nem toda reação adversa ela indica toxicidade, tá? Fique claro isso, que isso é investigando clinicamente. Não dá para a gente dizer, o que foi que gerou? Tem que investigar clinicamente. Não é uma questão de, o fulano vai tomar e vai ficar intoxicado. Não é assim. Clinicamente é que isso se aplica. Tá? Não é você dizer, a pessoa tomou a dose máxima tal e ficou intoxicado. Não, tá? Clinicamente. Agora, claro, se a pessoa sabe o quanto alguém tomou, né, uma intoxicação acidental numa criança, uma tentativa de suicídio, sabe quanto a pessoa tomou, então dá para aproximar mais ou menos aí do se a pessoa se intoxicou ou não, tá? E reação adversa e efeito adverso falam da mesma coisa, só que em posições diferentes. Quando fala reação adversa, é o que a pessoa sentiu a partir de um medicamento. E um efeito adverso é o que o medicamento gerou. Tá? Então só muda aí o conceito, falam da mesma coisa, mas só muda a posição. Reação adversa é na pessoa, efeito adverso é o que o medicamento causa. Tá? Só para diferenciar um pouquinho. Então o certo não é nem efeito colateral, nem evento adverso. Tá? É reação adversa ou efeito adverso. Tá certo chamar uma coisa ou outra. Tá? Sendo que reação é o que a pessoa sente e efeito é o que o medicamento gera. As reações adversas, de acordo com Hollins e Thompson, elas podem ser do tipo A até o tipo F. O tipo A diz que elas são dose dependentes e previsíveis pelo que se conhece do fármaco. Então, vem com a dose, tá? A tipo B ela é independente da dose e é imprevisível. A tipo C ela é uma reação crônica, dose e tempo dependentes. Tipo D é uma reação retardada. Tipo E é uma reação de retirada do medicamento. Então, digamos, a pessoa toma em excesso, toma há muito tempo. Quando tira o medicamento, ela tem uma reação adversa do tipo E. E a reação do tipo F, ela vem a partir de um insucesso da terapêutica, tá? Isso aqui foi retirado do livro Fuchs, de Farmacologia Clínica, Fuchs e Van Macker, tá? Então, eu estou fazendo as aulas de vocês por Farmacologia Clínica, tá certo? Então tá aí os tipos de reações adversas.
E quanto à gravidade, elas podem ser leves, elas podem ser moderadas, elas podem ser graves, ou elas podem ser letais, tá? Então, leve, moderado, grave e letal. Leve é quando não requer suspensão do medicamento, tratamentos específicos ou antídotos. É o que a maioria das pessoas vai ter quando toma medicamento. Ela é moderada quando ela pede modificação da terapêutica, embora não necessariamente leve à suspensão do fármaco, podendo prolongar a hospitalização e exigir tratamento específico. Ela pode ser grave quando ela é potencialmente fatal, requerer interrupção da administração do medicamento, tratamento específico e hospitalização ou prolongamento da internação. Tá? E a letal ela vai contribuir direta ou indiretamente para a morte do paciente. Ou seja, ela pode ser suficiente para matar o paciente só pelo medicamento, ou pode incapacitar o paciente ou torná-lo, ou afetar alguma função biológica dele, né, que aí acaba gerando morte. Então, por exemplo, insuficiência hepática, renal, cardíaca, né, um trombose, um tromboembolismo, por exemplo. Então, gerou tudo isso, tá, pode contribuir para a morte do paciente. Então, vamos dizer, gerar uma cardiopatia num paciente, um agravamento de uma cardiopatia num paciente, né, gerar um aumento da pressão arterial num paciente que é hipertenso. Ou seja, ela pode ser ela própria responsável pela morte, como também ela pode contribuir juntamente com outros fatores de comorbidades aí do paciente. Tá? Então tá aí essas reações adversas. Aqui tem os eventos adversos, reações adversas inesperadas, isso aqui eu deixo para vocês lerem melhor, tá? Tá parecido com a questão da gravidade aqui que eu mostrei. E por último, dois conceitos que são o conceito de hipersensibilidade, que vão ser as reações imunológicas que podem se manifestar como uma simples urticária ou até mesmo como uma reação anafilática fatal. Tá? Lembrando, se o paciente apresentar qualquer uma dessas reações ou uma simples urticária, vai na bula e vê se isso é comum. Se isso não for, suspende o medicamento na hora, tá? Porque pode evoluir para anafilaxia. Na patogenia das reações adversas, alérgicas, melhor dizendo, o primeiro contato com o fármaco pode provocar uma hipersensibilização do organismo. Uma subsequente administração poderá desencadear reações alérgicas ou até anafiláticas, podendo levar a um choque anafilático, pode ser inclusive fatal. Certo? Então, isso é hipersensibilidade. Idiosincrasia, tá? Esse termo aqui é bastante usado também, é uma reação qualitativamente diferente da esperada na maioria dos indivíduos, com mecanismos ainda não bem compreendidos, admitindo que possam ser ou estar relacionados com características genéticas. Então, a idiosincrasia é aquela história que diz que o indivíduo ele responde diferente a determinados medicamentos em relação a outro. A reação idiosincrática é uma reação que depende de pessoa para pessoa. Ou seja, é aquela relação que é de acordo com a genética e que vem aí, né, diferenciar uma pessoa da outra. Se chama reação idiosincrática. Então, é como cada pessoa reage a um dado medicamento. Então, vamos dizer que num grupo de 100 pessoas, a idiosincrasia ela vai ter uma incidência de uma pessoa, tá? Cada 100. Então, é uma reação individual. É essa idiosincrasia que faz diferenciar um tratamento de uma pessoa para outra. Por isso, né, que não pode estar indicando medicamento aí na comunidade, dizendo, tomei tal coisa, tomei aquilo, tomei tal. Serviu em mim. Por quê? Geneticamente sou diferente de vocês. Mas em todos vocês pode ser que não sirva. Tá? Isso é uma reação idiosincrática. Um exemplo disso, né, a idiosincrasia em efeitos adversos, ela vai ser a toxicidade por anestésicos locais do grupo éster em pacientes com baixa atividade das colinesterases plasmáticas, que produzem um composto chamado PABA, tá? Esse é um exemplo aí bem específico, não sei se tem que decorar isso, só para mostrar a vocês que varia de pessoa para pessoa. Então, vamos dizer que a cada X pessoas, uma vai ter um defeito aí nessa colinesterase plasmática, como está sendo descrito. Tá? Então, foi assim nossa terceira aula, nossa aula de farmacodinâmica. Espero que tenha sido interessante para vocês. Aí estão meus contatos, tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Com isso, nós fechamos o conteúdo aí para a nossa primeira VA. Então, um abraço a todos e a gente se vê na próxima videoaula, beleza?